Olá, boa noite, Mukuyu Inzambi, um saravá muito fraterno. E hoje nós vamos falar sobre karma, sobre a lei de ação e reação, sobre essas tão famosas preocupações que todos nós temos sobre como semearmos o bem para colhermos o melhor. Hoje nós vamos falar também sobre o voto da não violência. Muitas pessoas me perguntam, pai, você fala que você fez o voto do ser pacífico, né? Eu fiz um voto da não violência, de ser pacífico. O que significa este voto? E aonde ele se encaixa na nossa amada Umbanda? Vamos falar um pouquinho então sobre karma, lei de ação e reação, e depois vamos falar sobre o voto da não violência, tá? A Umbanda é força, meu pai, a Umbanda é luz. Filhos de Umbanda não cai se apoiar na cruz. A Umbanda é força, meu pai, a Umbanda é luz. Filhos de Umbanda não cai se apoiar na cruz. A Umbanda é fé, é amor, é caridade. A Umbanda é força, a Umbanda é verdade. A Umbanda é fé, é amor, é caridade. A Umbanda é força, a Umbanda é verdade. Yorima, Yorima. Todos os pretos nós vamos saravá. Yorima, Yorima, Yorima. Todos os pretos nós vamos saravá. Eles sofreram, mas ensinaram boa vontade, persistência e fé. Enquanto eles apanhavam, eles oravam pedindo a proteção para os senhores que os castigavam, sem piedade e sem compaixão. Então é um ponto que mostra muito sobre a questão de como devemos agir diante do mal. Jesus Cristo falava assim, se alguém lhe bater na face direita, ofereça-lhe a outra face. E aí você escuta, eles sofreram, mas ensinaram, com boa vontade, persistência e fé. Enquanto eles apanhavam, eles oravam pedindo a proteção. Ou seja, enquanto há o ódio, os pretos velhos retribuíam com amor. Que coisa forte, né? Jesus Cristo não fez a mesma coisa? Na cruz, né, crucificado, ele olha para os romanos, os judeus que tinham acabado de assassiná-lo, né, o seu corpo já estava desfalecido, e ele fala, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Olha como é profundo essas relações entre o exemplo de Jesus, o exemplo dos pretos velhos, e tudo a ver com o karma que nós vamos falar hoje. Você que está chegando agora, vamos falar sobre karma, a lei de ação e reação, esta lei que transfere as nossas obras do passado para o presente e como a gente um dia vai se iluminar enfrentando essas dificuldades. Pessoal, então vamos lá, boa noite, Mukuyu Inzambi, um saravá muito fraterno a todos e a todas. Hoje nosso tema é um tema que inspira a todos nós muitas preocupações, que é sobre o que é que nós vamos plantar na terra. Né, Andeide? Um beijo a você, ô Fernando. O que nós plantamos? Existe um ditado, que eu adoro esse ditado, é um ditado oriental, e que hoje em dia praticamente está popularizado na Umbanda e nas religiões espiritualistas. Que ele diz assim, nós temos toda a liberdade do mundo, plante o que quiser. Você decide a todo momento o que planta, mas lembre-se, a colheita será obrigatória. Essa relação entre o plantio e a colheita ela é muito cara e muito importante para o nosso entendimento sobre o que é a lei de ação e reação, a lei do que é o karma. Então, para a gente começar a conversar, estou convidando você para juntos a gente conversarmos hoje sobre karma. Vamos pensar assim, que para tudo que nós fazemos na Terra hoje, nós colheremos o fruto desta semente. Então a nós cabe plantar, escolher o que plantar, porque a colheita será obrigatória. Então, plante o que quiseres, porém, colherás sempre o resultado do teu plantio. Essa relação de plantio e colheita, ela norteia as leis de ação e reação, a lei kármica, a lei com que faz que nossas reencarnações sucessivas façam que nós nos deparemos com as nossas dificuldades, com os nossos fantasmas e com os nossos erros, né? Boa noite a você que está chegando, a Lise, Oi Beth, Elizabeth está chegando, Deus te abençoe muito, Ivandro, Axé, salve Cleusa, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, tá bom? Então, a primeira pergunta que a gente deve fazer,
E a gente deve compreender que a Umbanda é uma religião reencarnacionista, ela é espiritualista e reencarnacionista. O que é uma religião reencarnacionista? Uma religião reencarnacionista é aquela religião que acredita que nós temos múltiplas existências. Então eu, por exemplo, tenho convicção de que eu já tive várias vezes na Terra, em outros corpos, em outras eras, em outros tempos, mas com certeza milhares de vezes. Assim como cada um de vocês. Ninguém nasceu agora, né? O espírito nasceu, já reencarna como um ser humano e aí está absolutamente livre. Não, nós todos somos espíritos milenares, de muitos e muitos milhares de anos, e nós já tivemos várias vezes reencarnando na Terra. E essa é a ideia da reencarnação, são múltiplas existências. Nós existimos várias vezes, né? Enquanto carne, porque espírito é eterno. Então as religiões espiritualistas, elas entendem que a nossa relação com a vida atual é um fruto de uma série de relações, de eventos que nós mesmos produzimos ou vivenciamos num tempo passado. Pode ser nesta vida ou nas vidas anteriores, encarnados ou desencarnados. Por que desencarnados também, né, Elaine? Seja bem-vinda. Regina, achei a sua bênção. Quando nós estamos em espírito, então, por exemplo, meu corpo agora morreu, desencarnou, e eu vou voltar para o mundo espiritual. Nesse mundo espiritual eu também tenho karma. O karma não é só quando eu estou na carne. O karma é atrelado ao meu espírito, às minhas existências espirituais e carnais, ao longo desses milhões de anos que eu trafego no universo. Então cada um de nós tem esse registro pormenor. E karma, ou lei de ação e reação, ou a regra das reencarnações, ela se dá como um acúmulo de eventos que eu mesmo produzi. Por exemplo, a Elaine, nesta vida, ela se deparou com situações que ela nem imaginava, né? Encontros, desencontros, pessoas que ela fala, nossa, que pessoa maravilhosa, parece que eu conheço ela há 1000 anos. E de fato conhece, em outras existências. Tem pessoas que a gente tem repulsa, e tudo isso tem a ver com uma questão energética. E o karma tem tudo a ver com essa questão energética. Porque muitas pessoas pensam que o karma ela é gerida, ou gestada, ou gerenciada por um grupo de espíritos, né, que ficam atrás de um computador como se fosse um grande juiz, como se Deus pudesse fazer isso para cada um, falasse lá, oi Valéria, tudo bem, com o exame, então vamos ver aqui, como é que a Valéria plantou. Olha, safra passada a Valéria plantou isso. Não, é um processo tão automático, porque a lei de Deus é tão perfeita e ao mesmo tempo tão misteriosa e maravilhosa, que ele criou uma lei em que nós mesmos nos deparamos com as sementes que ontem nós plantamos. E não precisa de alguém fazer isso. Não existe um julgador, um Deus que vai falar assim, ah, Caetano, na outra vida você, me desculpa, né? Abusou da regra 3, agora você vai ser pai de santo para aprender. Funciona dessa maneira, porque senão parece uma coisa muito fria, né? É um Deus que o tempo inteiro pune, o Deus que o tempo inteiro está te perseguindo, fala assim, não, você fez a coisa errada, agora você vai ter o castigo, né? Isso é uma relação que está impregnada na nossa civilização, que é a famosa lei de Hammurabi, que fala assim, né? Olho por olho, dente por dente. Será que é assim que funciona Deus? E aí nós vamos falar sobre karma, né? Então, olho por olho, dente por dente. Ou seja, se eu arranquei um olho do meu irmão, amanhã eu nascerei sem um olho. Será que esta relação ela é tão clara desta maneira, e Deus é tão severo, que ele faz com que você se encontre na exata medida do mal ou do bem que você fez a outro? Isso não nos parece uma coisa muito amorosa, misericordiosa, né? E Deus é o pai e a mãe da misericórdia. Deus é o todo misericordioso. Então toda vez que eu vejo algumas pessoas, a gente faz até em tom de brincadeira, uma pessoa está passando uma dificuldade, eu falo assim, que karma, hein, meu filho? Que karma! Como se a gente tivesse que pagar algo. O tempo inteiro a gente está em dívida, né? Nós rezamos o Pai Nosso e falamos assim, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, numa ideia, numa compreensão que foi se consolidando e cristalizando na nossa forma de compreender o mundo e compreender Deus, que o tempo inteiro nós estamos pagando. Ah, você deve ter tirado pedra na cruz, né, Yara?
Quando alguém está passando uma dificuldade, a gente pensa nisso. Tirar uma pedra na cruz é como se alguém fosse um dos responsáveis pela crucificação de Jesus, e por isso hoje ele está de castigo, pagando aquilo que ele fez. Será que é isso que importa a Deus? Que nós paguemos? Ou então assim, a Yara fez alguma coisa ruim e agora ela tem que passar pela maldade? Que tipo de Deus é esse? Pense comigo, seja sincero. Pense na pessoa que você mais ama. E aí você pensa que ela fez um erro bobo, às vezes muito tolo, porque ela não sabia, ela era ignorante naquele assunto. E aí você vai falar assim, não, você errou, agora você vai pagar. Vai pagar, dá a mão aqui. Mas foi sem querer que eu cortei o dedo do outro, agora eu vou cortar o seu dedo. Você aprender a não cortar o dedo do seu amiguinho. Você vai lá e corta o dedo do seu filho? Elaine, quando você está dando aula, a gente não tem aula presencial, graças a Deus, né? Pelo amor de Deus, 95% das UTIs votadas e as pessoas queriam ter aula presencial. Não vamos adquirir karma ruim, né, gente? Vamos fazer karma positivo, proteja a si mesmo e proteja os outros. Mas a Elaine é uma professora de ensino fundamental. Muitas vezes a Elaine se deparou com um coleguinha mordendo o outro coleguinha, né? Então tá lá, o Caetaninho foi lá e mordeu o Vilimar. Aí o Vilimar chega para a professora Elaine, professora, olha aqui, ó, o Caetano mordeu meu braço. Aí a Elaine fala assim, Caetano, vem aqui, dá o teu braço aqui. Por quê? Dá o teu braço. Vilimar, agora meta o dente no Caetano. Né? Meta o dente no Caetano. Daí ele vai morder, e aí pronto, agora tá tudo certo. Ele te mordeu, você mordeu o amiguinho e tá tudo resolvido. Isso é óbvio que se algum professor fizer uma coisa dessa, todos nós vamos falar que tá errado, que é um absurdo, o conselho tutelar e etc. Por quê? Porque não é certo. Se não é certo para nós que somos humanos, o que dirá para o divino? Boa noite, Rose, boa noite, Vili, boa noite, Cauê, Moquinho Zambi. E aí nós temos que pensar assim, né? Como é que nós podemos compreender então a lei do karma se ela não é o olho por olho, dente por dente? Porque se Deus não quer que a gente recebeu que nós recebemos uma mordida, vamos retribuir com a mordida, o que é que Deus quer através do karma? Boa noite, Mari, boa noite, Leilane, sejam bem-vindas. Então, primeiro nós temos que lembrar da primeira frasezinha lá, né? Tudo que nós plantamos, nós colheremos. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, né, Dirceu? Seja bem-vindo. Saudado sim, hein? Se a gente tem a compreensão de que Deus não vai dar na exata medida, aquela nossa compreensão linear de que a reencarnação funciona da seguinte forma. Eu, por exemplo, sou praticamente, né, eu não enxergo nada sem óculos, né? Eu tenho mais de 7 graus de miopia no meu olho, além do astigmatismo. Eu tenho bastante miopia e tenho astigmatismo. Então, eu tirar o óculos aqui, eu não enxergo nem o celular. Então, eu não sei se meu rosto está branco, está azul, está verde. Eu tenho que colocar o óculos para enxergar. Então, vocês ficam vendo o reflexo da luz, inclusive, né? Mas paciência, o que eu vou fazer? Da única forma que eu posso enxergar. E graças a Deus, alguns pesquisadores, cientistas descobriram, por exemplo, uma lente. E essa lente é fina, ó. Vocês precisam ver a lente que eu tenho de vidro, a grossura que era se não fosse a tecnologia, né? Boa noite, Pai Rodrigo, sua bênção, axé, que Xangô nos abençoe, seja muito bem-vindo. E aí a gente vai pensar assim, se eu tenho essa deficiência visual, né? Algumas pessoas nascem cegas, algumas pessoas nascem quase sem enxergar. Se a gente tivesse essa relação de olho por olho, a gente chegaria à conclusão, sabe o que aconteceu? Na vida passada ele furou o olho de muita gente. E aí, essa vez, Deus veio castigar ele, né? Castigou. Porque, afinal de contas, né? Tem que tirar o olho dele. Se nós entendermos isso como a lei de Deus, ou a lei kármica, ou a lei de ação e reação, a gente está tão distante da verdade que a gente vai propagar uma mentira. E aí nós estamos semeando algo que é perigoso. Porque aquele que planta fake news, mentiras, né? Sempre colherá a pior das tempestades. A mentira é uma das coisas mais, entre aspas, odiosas à lei de Deus. Porque a mentira engana e desvia do caminho. Então a gente sempre tem que buscar a verdade. Mas Deus vai me castigar quando eu falar a mentira? É isso? Eu vou dar um outro exemplo. Né? Existe uma tese, por exemplo, uma moça, né? Ela estava com muita dificuldade de engravidar, e não engravidava. Não engravidava, não tinha nada que fizesse ela engravidar. E aí então ela vai
num grupo aí, não vou falar o nome da terapia, e a terapia fala que na vida passada ela era uma enfermeira, uma médica, que abortou muito. Então ela fez muitas mulheres abortarem, e ela praticou. Então, como ela impediu que outros tivessem filhos, essa vida ela não vai ter filho como castigo, para ela aprender a lição de que não é assim. E a gente vai falar assim, ah, tá certo, né? É justo, não é? Eu lembro de uma outra história, muito interessante, e é uma história que tem em livro, eu não vou citar o qual, porque eu estou criticando, fica chato, né? Mas assim, uma pessoa tinha um problema muito sério no abdômen, e não descobriu o que era, ele tinha uma doença, depois tinha outra, ele teve uma série de problemas, né? Cólon irritável, depois ele teve um câncer, depois teve uma pancreatite, e aí ele foi numa terapia espiritual, e a terapia espiritual falou que ele foi um espadachim japonês, se eu não me engano, um chinês, não vou me lembrar, e ele tinha matado 122 pessoas, né, por conta de mentiroso, 122 pessoas com facada no abdômen. Então ele fazia espadada no abdômen. Então, essa vida ele veio com esse problema intestinal severo e que ele teria que se conformar porque ele estava pagando aquele mal que ele fez ao outro. A Lu está dizendo que ela sempre achava que karma era castigo. Então, é um pensamento que a gente tem que tirar, né? Vamos quebrar hoje esse pensamento, se Deus quiser. Aí você olha e fala assim, é justo? Você acha justo? Vai legal? Pense você. Eu vou pensar por mim, né? Então, toda vez que eu fiz alguma coisa errada e fui punido por aquilo, por exemplo, apanhei, né? Isso me ensinou a não ser errado? Não. O máximo que fazia, e não acontecia no meu caso, eu ficava com medo de fazer de novo. Então eu ia apanhar, então eu não vou fazer porque eu tenho medo. Mas era certo ou errado? Não fazia diferença. O que me ensinou a ter caráter nunca foi o castigo. Pelo contrário. O caráter, para mim, é construído através da despertar. Então, eu olho e falo assim, é justo eu morder meu amiguinho? Eu vou falar para a professora Elaine. Então a professora Elaine pegou o Caetaninho, que mordeu o Vili. Falou, Caetano, vem aqui, meu filho. Deixa a professora te contar uma coisa. Olha o que você fez na mão do Vilimar. Daí o Vilimar lá tá com a marca do dente, né? Dessas presas vampirescas na mãozinha dele. E fala assim, olha o que você fez no seu amiguinho. Você acha isso bonito? Daí eu vou falar, não. Ele chorou, ele tá sentindo dor. Olha o que você causou ao próximo. Olha só, ele agora tá com medo de você. Ele agora tá chorando. Ele agora tá triste. E ele é uma criança feliz. Quem proporcionou a tristeza dele? Foi você, com a sua mordida. Você acha isso que vai ajudar o Vilimar? Eu posso falar, não, mas ele me empurrou. Você gostou que ele te empurrou? Não, professora, não gostei. Se você não gostou que ele empurrou, você mordeu. Então você continuou fazendo mal. Se ele te morde também, você dá um soco nele e isso só vai piorar. Então, olhe para o que você fez. Você está sentindo que isso ajudou o Vilimar? Não. Então, o que a gente faz? Ô, Vilimar, desculpe, eu não queria ter te mordido, mas não me empurre mais, por favor. Tá bom, vamos empurrar, vamos brincar, e aí vai brincar. Aquele momento do encontro, né? Esse encontro, ele é uma filosofia, por exemplo, que vocês estão conhecendo hoje no mundo ocidental, como o Ponopono, que é uma forma com que os havaianos e algumas ilhas do Pacífico trabalhavam as desavenças. Você tem que se chocar e falar, um dos dois vai ter que abrir mão disso aí, porque está errado, né? Não pode ser assim. A gente tem que ter paz. Amizade e paz. Amor e paz. Quando nós entendermos isso, essa relação entre o evento que nos causou o mal e o evento que vai nos causar o bem, nós vamos começar a trilhar o caminho do que é karma, que jamais será confundido com castigo, com dívida, com pagamento. E é tão importante nós quebrarmos isso, porque quando nós quebrarmos isso, nós vamos entender os eventos difíceis que nós estamos passando no nosso dia a dia, os eventos que nós nascemos, né, doenças congênitas, problemas familiares, etc., como uma outra coisa que não castigo. Por muito tempo eu fui educado, então, né, através dessa compreensão da lei de olho por olho, dente por dente, que tudo aquilo que me fazia mal, eu tinha uma asma terrível, uma terrível asma, né? Eu dormi por anos a fio, né, várias noites no hospital sentado com oxigênio no rosto, né, o pessoal que tem hoje infelizmente está sentindo isso através do coronavírus,
e que eu passei, olha, sei lá, foram muito tempo, né? 10 anos da minha vida, vários meses eu passei sentado na cama de um hospital, sentado porque não conseguia deitar, com a máscara no rosto, tomando remédio para poder respirar. E eu lembro de uma vez falar assim, olha, você está assim porque você morreu afogado, matou afogado, não vou lembrar direito. E aquilo, eu achei aquilo cruel demais, né? Eu falei, poxa vida, e o que é que vai me trazer de aprendizado isso? O que vai me trazer de aprendizado eu ficar com asma essa vida? E nessa indignação, digamos assim, né, nesse inconformismo diante dessa explicação, eu fui encontrar uma explicação bem diferente. Através das falas dos mais sábios senhores que eu já pude assistir na minha vida. Nós chamamos eles genericamente de pretos velhos, de pretas velhas. E uma vez um preto velho olhou para mim e disse assim, filho, será que isso Deus não está querendo te ensinar alguma coisa, menino? Uma coisa, eu não sei se ele falou exatamente assim, mas esse foi o sentido da frase. E aí, aquilo me marcou e eu nunca mais deixei de pensar. Então, com o tempo, eu entendi e compreendi através de muito estudo, de muita meditação, de muita oração, de muita conversa com os pretos velhos em especial. Depois conversas com o Exu, né, o grande agente kármico, e nós vamos falar um pouquinho sobre ele também, que Deus nunca vai me castigar. Deus vai me oportunizar. Então, karma é a lei que cria a oportunidade para que os filhos e as filhas se iluminem. Ah, mas ele fez o mal. Ótimo, né? Vai aprender a fazer o bem. Pelo castigo? Não. Por uma oportunidade de aprender a importância do amor. Então, todos os eventos que acontecem comigo, por mais difíceis que sejam, por mais bravo que eu possa estar, eu falo assim, o que este evento quer me ensinar? Doença, o que essa doença quer me ensinar? Problema financeiro, o que esse problema financeiro quer me ensinar? Porque de tudo, para mim, karma eu posso traduzir como a lei divina que oportuniza aos seres o reencontro com o pai e com a mãe. Então o karma, a gente poderia dizer de tudo que a gente pudesse estudar, pensar, etc. Karma, para a visão nossa, para a visão umbandista, na minha opinião, né, no meu entendimento, através dos meus estudos, que não é só uma opinião, é uma constatação, né, convicta, sólida, através de estudos, pesquisas, meditação, né? Então, se a gente parar a opinião, é uma coisa que qualquer um dá e não tem compromisso, tá? Hoje é assim, né? Infelizmente. Mas não é uma opinião, é uma construção teórica, teológica, né? Sobre Deus, karma e a lei de ação e reação. Eu poderia resumir que karma é a grande lei de Deus que nos ensina, que nos dá a oportunidade de estarmos mais perto de Deus. Pensem muito nisso. Substituam castigo pela oportunidade. Dívida por oportunidade. Oportunidade do que, Pai Caetano? De aprender. Oportunidade de desenvolvimento. Oportunidade de libertação. Oportunidade de iluminação. E é isso que é o karma. Então, por mais que eu queira resistir ao karma, né? Vamos pensar assim, essa lei kármica das múltiplas existências. Por mais que eu queira resistir, eu sou do mal, sou do mal, sou do mal. Deus fala assim, meu filho, você pode espernear à vontade, 10, 30, 40 mil anos, mas eu vou te colocar na linha. Eu não desisto de você, Caetano. Sabe por quê? Você é meu filho. Por mais que você me odeie, por mais que você queira destruir tudo aquilo que eu construí, eu te digo, eu te amo. E eu sou fiel a você. Por isso essa palavra Deus é fiel é interessante. Eu sou fiel ao meu amor por ti. Não desistirei de você. Olha que louco! E de fato, ele vai fazendo com que numa vida após a outra, na vida espiritual e na vida material, eu me reencontre com aquilo que eu sou ruim, que eu não tenho virtude, que eu tenho defeito. E, logicamente, com que eu tenho virtude, para que eu possa potencializá-la cada vez mais. E isso é o karma. É o meu reencontro comigo mesmo e com a sociedade. Depois eu vou falar sobre karmas coletivos,
para que eu construa o caminho da libertação da minha alma para a paz, para o amor. É maravilhoso, né? Eu acho maravilhoso. Deus é tão maravilhoso, misterioso, magnânimo, né? Misericordioso, que ele jamais castigaria um filho. Agora, ele jamais deixará de fazer tudo para que você se ilumine. E isso às vezes dói. Às vezes, sempre. Sempre, não tenha dúvida, mas vai fazer. Então, quando nós nos deparamos, né, com essa questão, a gente tem que resolver uma outra questãozinha, que é sobre se Deus fica colocando o dedo lá na vida, né? Por exemplo, coloca lá, a Marli tá chegando, né? Marli tá com muita saudade, eu também tô com muita saudade, né? Faz tempo que a gente não pode se abraçar, né, Marli? Eu sou uma pessoa que abraça porque eu acho que é tão importante nós trocarmos energia com felicidade, com carinho, com amor, mas já, se Deus quiser, a gente consegue. A Marli, por exemplo, né? Então a Marli vai pensar assim, mas Deus está lá cuidando da Marli, falando, Marli, agora então você vai encontrar isso. Marli, agora você vai fazer isso. Não. Ele criou uma lei em que a gente vai impregnando o nosso corpo astral, o nosso corpo mental, até o mental superior, né? Que seria um dos primeiros corpos mais etéricos, de uma energia em que faz com que eu me depare com as oportunidades necessárias para o meu progresso, para a minha iluminação. Tem uma lei natural de ação, de atração e repulsão, em que ela mesma vai construindo situações para que eu me depare com ela. Deus não fica colocando um dedo como se estivesse no computador, né? Imagina um painel gigante em que Deus está lá e fala, aperta aqui, ó, esse botão aqui, puff. Não, esse aqui agora, opa, esse aqui, opa, agora ele vai ter uma doença, vamos uma doença aqui nele, puf! Senão, seria uma coisa assim, de tão controle, né? Imagine que absurdo que seria isso. Isso não quer dizer que Deus não sabe de tudo, não, Deus sabe de tudo. Ele enxerga tudo que está dentro do nosso coração e fora do nosso coração, como diz o Oriki de Olodumare, né, das nossas tradições iorubás. Diz assim, que Deus é tão sábio que ele sabe tudo que se passa dentro do seu coração e tudo que passa fora do seu coração. Então ele sabe, agora quer dizer que ele fica apertando o botão? Não, porque ele criou o universo de forma tão perfeita que obrigatoriamente a minha própria energia vai construir situações para que eu me depare com essas situações. Entenderam? A Selma está chegando, a Ana Paula de Imanjá, Mucunhuzambi, a Sandra de Ansan, Axé, o Márcio, seja bem-vindo, querido. Um grande abraço ao pessoal de Porto Alegre, o pessoal do nosso Rio Grande do Sul, que também está passando uma situação muito séria, né? Vamos depois, a gente vai fazer um minutinho de oração pelo Brasil. Muito, muito importante a gente pensar que nós estamos com uma situação muito grave, gente. Vamos se cuidar, por favor, né, Chay? Boa noite. Boa noite, Eliane. Axé a todos e a todas mais uma vez. Então, gente, essa questão do karma, então a gente tem que compreender de forma muito geral que é este encontro de oportunidades que Deus nos fornece, né? Quando nós estudamos um pouco no movimento espírita, a lei de ação e reação, nós temos a impressão de que é o toma lá da cá, né? Então, você fez mal a João, amanhã João se deparará com você para você fazer o bem. Essa relação tão linear e direta, ela não acontece de fato. E eu vou ser muito assim, estou sendo duro, né, entre aspas, não. Eu estou sendo convicto. Deus não age de forma tão reta desse jeito, né, tão cartesiana, tão positivista, kantiana. Deus age de forma maravilhosa, de um complexo de perfeições, né, em que todos nós nos deparamos com os nossos karmas, ou seja, com as nossas oportunidades. Né, Carol? Seja bem-vinda. A Selma está dizendo que está travando. Selma, eu acho que é com você. Então, se dá uma reiniciada aí, por favor, sai e entra que já volta, porque acho que é só com você, tá bom? Se mais alguém estiver travando, fala que a gente já dá um jeito aqui, por aqui também. Tá dizendo aqui a Yara que também está travando. Vamos ver se eu melhoro aqui, gente. Vamos ver. Veja se melhorou aí, gente. Por favor. Bom, continuando, então assim, quando nós tirarmos essa relação, nós vamos pensar que eu não vou pagar na medida em que eu fiz de mal, porque isso não é pagamento. Então, o que acontece então para quem é do mal? Ele não vai pagar nada? Bom, se a gente está esperando vingança, a Umbanda não é o caminho. Pai, você quer dizer então que é uma pessoa que foi muito mal, ela não vai pagar pelo que ela fez? Espero eu que não. Como assim que não? Pelo amor de Deus, deixar meus cabelos em pé, ó.
Deus não quer que você pague. Deus quer que você se liberte. E você também deveria querer isso. Porque quem se liberta nunca mais erra. Olha que coisa maravilhosa, né? Imagine assim, a Selma fez um monte de coisa errada, ela tem que pagar? Não, ela tem que aprender a nunca mais errar. Olha que coisa, que profundo, como Deus é belo e misericordioso. Você imagina alguém que matou alguém, por exemplo, né? Que é algo muito triste, muito horrível. E você fala assim, né, ele tem que pagar. Aí alguém vai lá e mata ele. Tá bom, e aprendeu o que com isso? Pena de morte, por exemplo. Ah, não, tira esse cara do mundo porque não vai tirar, ele é o espírito eterno. Ele vai reencarnar pior, com mais raiva, com mais ódio. Não adianta. Vai ser seu quiumba ainda puxando teu pé na cama. Agora, se ele entender que a morte é horrível, e se ele passar de assassino para um espírito que trabalha para tentar convencer aqueles que vão assassinar a não fazerem, porque ele sabe o que é matar. Imagine ele, né, que foi um assassino, e ele se desperta. E ele fala assim, Deus, por favor, me coloque diante de ações para que eu possa evitar a morte de outros. E aí ele fica numa ponte. Né? Existem ONGs que vão fazer isso, vocês vão lembrar disso. E ele vai lá e fica na ponte. Vê alguém que vai se jogar, ele corre lá e fala, pelo amor de Deus, não faz isso, rapaz, não precisa, vamos conversar. E aí você fala assim, essa pessoa, na lei de olho por olho, dente por dente, seria morto. Na lei kármica que a Umbanda defende, ele virou um trabalhador para valorizar a vida. Aí você fala, puxa vida, bacana, mas e a família do cara que morreu? E o cara que morreu, que ele matou, não tem direito à justiça? O que é justiça? Justiça é fazer a outra pessoa pagar pelo que ela fez de mal? Será? Será que nós ainda estamos tão presos a um sentimento de vingança tão baixo? É lógico que ele tem que responder legalmente, né? Tem que fazer com que haja um julgamento justo, né? O devido processo legal, com o testemunho tomado presencialmente, com verdade, sem falsificação, né? Ele tem direito a um julgamento em que não haja perseguição a ele, né? Que as pessoas busquem provas sólidas, robustas, e então sim se forme a convicção através da verossemelhança, através de provas concretas, né? Verdadeiras, buscadas de forma legal. Mas tem a ver com a justiça do homem e não com a justiça de Deus. Porque para Deus todos nós somos eternos. Então ele está no aguardo, né? Vamos dizer assim. Vinde a mim, meus filhos, estou esperando vocês, vem aqui, né? Vamos criar umas oportunidades aí para vocês chegarem a mim. E aí nós vamos. E é por isso que Jesus falou, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Se Jesus pensasse realmente como olho por olho, dente por dente, ou seja, como em geral as pessoas relacionam o karma e a lei de ação e reação, Jesus ia falar assim, Deus, que amanhã eles sejam todos crucificados, humilhados em praça pública, e sintam o teu poder, meu Pai. Não seria assim? Pensa bem antes de me responder. Seria. Seria o que muitos professores e professadores da fé cristã hoje estão fazendo. Estão fazendo exatamente o que Jesus pediu para não fazer. Mateus capítulo 5, versículo 38, 39 e seguintes. Se está escrito olho por olho, dente por dente, eu vos digo, não se oponha ao mal. Se derem um tapa na sua face direita, ofereça-lhe a esquerda. Ou seja, se te derem o mal, retribua com o bem. Se te derem ódio, retribua com o amor. Jesus foi claro. Claro. Pode procurar. Mateus capítulo 5, versículo 38. Se está escrito olho por olho, dente por dente, que está escrito, né? A lei de Talião, no Antigo Testamento, Deuteronômio, se não me falha a memória, e Levítico, né? Um dos primeiros livros da Bíblia, ele fala assim, eu porém vos digo, ou seja, eu estou revisando esta lei antiga, não se oponha ao mal. Não se oponha ao mal, não no sentido de não fazer o mal, né? Não se oponha a quem faz o mal. Se ele bateu à sua direita, ofereça à esquerda. Significa, não é para bater aqui, dar aqui, né?
Se ele te fez o mal, faça o bem. Se ele te deu ódio, faça amor. Essa relação, quando Jesus fala isso, ele muda toda a compreensão. Deus é amor, Deus é perdão, Deus é misericordioso, Deus é clemente. E aí ele comprova isso quando ele está aflito, né? E vamos falar a verdade, humilhado como ele foi, abandonado pelos seus, traído pelos seus amigos mais íntimos. Olha que dureza, gente. Imagina você num caso parecido. Uma pessoa muito próxima a ti, que você sempre confiou, trai você, você é humilhado em praça pública, apanha e vai ser morto. Olha só que loucura. E aí você vai falar o quê? Deus, por favor, castiga esse povo sacana aqui. Ou, Deus, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Ele está óbvio que ele sabe que Deus não vai castigar, mas ao fazer isso, ele está nos ensinando, né, o caminho do karma. Que é, por que é que eu vou gerar sofrimento se o sofrimento amanhã me visitará? E aí a gente vai entrar numa parte bem interessante que eu quero falar, né, Tati? Boa noite, Vanessa, boa noite, Leilane, que está falando assim, tem uma lista imensa contra a pena de morte, mas aqui eu mais gosto justamente essa. Morte não é punição, é libertação. Aprendeu o quê? Do que serviu, né? Então, gente, essa questão do karma, ela é muito importante a gente tirar essa linearidade e espero que a gente consiga de forma muito rápida, o tempo passa tão rápido nessa live, que já são 40 minutos de live, eu tenho tanta coisa para falar, eu vou ter que abreviar a coisa aqui. Mas é importante a gente quebrar a ideia de que karma é castigo, perseguição, olho por olho, dente por dente. Estamos quebrando isso, é oportunidade de libertação. Sempre, oportunidade de libertação. Tá bom? Bom, aí as pessoas falam a relação do karma como algo em que o indivíduo fez. Então, o Caetano está fazendo aquilo porque o Caetano fez aquilo. É uma relação como se eu pudesse me isolar, né? Eu pego o Caetano, né? Vamos colocar com o Caetano essa caneta aqui. Então eu isolo ele de todas as outras canetas, né? Ele não faz parte de um grupo. Ele é sozinho, né? Ele é, opa, não errei o Caetano, esse é o Caetano, será? Agora já me perdi. É exatamente isso. A gente não pode se individualizar de tal forma em que tudo que acontece comigo é por mim mesmo. Porque eu sou o centro do mundo, vocês não sabiam? O meu umbigo é o centro do universo. Esse egocentrismo, meu ego é tão inflado, tão crescido, que tudo que acontece ao meu redor é por minha causa. Então, por exemplo, eu encontrei uma pessoa que eu não gosto, e ela me fez um mal profundo. Eu falo, tá vendo? Karma meu. Ou seja, eu causei aquilo. Eu encontrei uma pessoa que eu amo muito. Eu causei aquilo. A pessoa que eu amo muito sofreu. Ah, porque eu devo pagar. Então a gente fica assim, eu sou a base do universo, né? Então tem o coronavírus, vocês não estão sabendo, é por minha causa. É, minha causa. É tão ego, tanto coisa ruim como boa. A vacina também é por minha causa também, né? Vamos falar já que é coisa ruim, é coisa boa também. Nós não somos, não pode ser pautado o ego de tal forma em que ele dite as regras para o outro. O karma individual, ele é adstrito ao seu indivíduo, naquilo que não envolve o outro. Qual é a situação que não envolve o outro? Pensa bem. Pensa uma situação. Eu vou dizer da minha asma, por exemplo, né? Eu passei, como eu falei para vocês, dias horríveis no hospital. Passei sozinho? Não. Coitado da minha mãe, tinha acordado 2, 3 horas da manhã, xingando, obviamente, né? Mas me levava lá, pelo amor de Deus, que esse menino tá ficando roxo, vamos lá para o hospital, salva esse menino, né? E ela me levava, então o karma não era só meu, era dela também, né? Mas daí uma enfermeira me atendia, um auxiliar de enfermagem, a faxineira, o médico, a médica, depois a fisioterapeuta, o fisioterapeuta, depois eu voltava para casa, tinha um homem da gasolina, que estava caro porque eu tinha uma política equivocada de preço na Petrobras. Entenderam? Como é que eu me isolo do universo? A minha asma não era um karma meu, era um karma familiar, porque envolveu meus irmãos, minha mãe. E daí? Envolveu meus avós, enfim, né? E envolve os sucessores também, porque hereditário o é.
Aí nós vamos percebendo que é difícil, mas olha, é muito difícil, vamos falar a verdade, é muito difícil algo que seja adstrito ao eu. Porque o eu quase não existe. Porque eu existo porque eu sou um coletivo. Então, o karma, existe o karma individual? Raro, mas existe. Tanto bom quanto ruim, né? Você tem o karma individual, o karma familiar, o karma coletivo, o karma societário e o karma universal ou global. A gente tem que pensar que todas as nossas relações de oportunidades, que é o karma, estão relacionadas sempre a esses 5 eventos. Então, toda vez que a gente se depara com um evento bom ou um evento ruim, ou seja, todos os eventos da nossa vida, ele é um karma global. Então, toda a humanidade e todos os seres planetários têm. A gente poderia fazer até o universal, né? Que seria para o universo, mas é muito difícil alcançarmos. O global já é difícil, vocês vão ver. Então, de uma certa forma, o que eu estou passando tem a ver com a humanidade inteira. E eu sou a humanidade, então eu também tenho. A societária é a sociedade da qual eu vivo. Pode ser um país, uma nação, uma etnia, né, um continente. Então ele é grande ainda. Coletivo ou comunitário. O coletivo comunitário adstringe, por exemplo, a um agrupamento de pessoas. Umbandistas, por exemplo. Né? Todos os umbandistas estão pagando, entre aspas, né, estão vivendo o karma que está adstrito a esta coletividade. Todos os católicos estão passando um karma adstrito a essa coletividade, assim por diante. Você tem o familiar, e o familiar não é só a família física, mas familiar são os grupos de amigos, grupos menores, né? Família espiritual, por exemplo, um terreiro de Umbanda, tem os seus karmas. E o karma individual, e aí seria um karma que é quase inexistente. Se a gente entender isso, a gente para de ficar achando que a gente é vítima. Porque a pandemia, ela encaixa claramente no karma global. Vocês concordam? Então, o coronavírus está aqui, é um karma global. A gente fica falando assim, ah, meu Deus, alguém foi lá e fez uma brincadeira com Jesus no carnaval e é por isso que a gente está pagando. Pensa bem, se Deus vai... Ah, faça a favor, né? Deus está preocupado se você fez uma brincadeira de carnaval? Deus está muito mais preocupado em ter morte de 8 milhões de negros em um ano de escravidão. Né? 6 milhões de judeus em 5 anos de nazismo. 250 mil mortes de brasileiros por coronavírus em um ano. Isso para mim é muito mais sério do que uma brincadeira. Não vamos fazer... Jesus fala claro sobre isso, né? Não falem em vão o nome do meu Pai, por favor, né? Então, é uma questão global, mas eu faço parte do global. Que coisas que eu faço ou deixei de fazer, enquanto humanidade, para extirparmos o mal que existe em nós? O egoísmo, o orgulho, a vaidade. O que de fato nós fazemos para deixarmos o individualismo e o egoísmo? Essa é a grande pandemia, né? Que é uma endêmica que não sara, a gente precisa sarar. Essa pandemia do egoísmo, o que eu, enquanto ser humano, enquanto indivíduo, enquanto coletivo, enquanto sociedade, aí a gente pode continuar, tenho feito para que deixe de existir? E aí a gente começa a perceber que na maioria ou na totalidade dos grandes problemas nós não fazemos nada. Portanto, nós contribuímos para que o karma negativo da humanidade se arraste. Porque nós não aprendemos a lição. Ah, não, mas eu vou fazer. Para me livrar? Não. Porque você não entendeu o global. Não adianta você se livrar sozinho. Enquanto a Juliana, a Giuliana, a Evelyn, a Andeide, a Valéria não estiverem juntos. Né, Marli? A gente não quer se separar, a gente quer estar unido. E quando nós compreendermos esses 5 elementos do karma, a gente vai compreender que do individual ao global, nós temos que atuar juntos. Eu não resolvo meu karma individual e vou entrar na luz, porque isso não existe, meu. Não existe, nós somos uma comunidade. Então eu tenho que aprender que a minha ação
ela tem que se dar também nessas esferas. Eu tenho que pensar no meu indivíduo para me iluminar? Não tenha dúvida. Eu tenho que pensar na minha família espiritual, carnal, para me iluminar? Não tenha dúvida. Na minha comunidade? Opa, maravilha. Na minha sociedade? 100%. E no meu coletivo humano, nas seres planetários. É isso que a gente tem que pensar. Entender esse karma, né? Esse karma em que a gente pode dividir em 5, ele faz com que a minha ação ou a minha não ação se baseie no sentido de não gerar sofrimento nessas 5 esferas. Eu não posso gerar sofrimento a mim, não quero gerar sofrimento à minha família, não quero gerar sofrimento à minha comunidade, à minha sociedade e à minha comunidade planetária, ao global. Certo? A Gil dizendo assim, interessante, eu também sofri e sofro com asma e acaba afetando tudo ao nosso redor, exatamente. Boa noite, Sandrinha. Oi, mãe Vivi, sua bênção, axé, Mucunhum, Zambi. Que Oxum sempre traga muita luz à sua coroa, mãe. Bom, essas sim são coisas que nós não podemos esquecer. Todo mundo que fala em karma, e eu estou falando bastante em karma, eu acabo falando de karma negativo, né? Ou seja, das coisas erradas, das coisas que nós deixamos de fazer, do mal que nós produzimos, enfim. Só que karma é uma coisa, é uma lei de oportunidades. Ou seja, quando eu acabo fazendo muitas coisas boas, eu gero oportunidades para que elas sejam potencializadas. Então, lembrando da primeira frase que eu pedi para a gente não esquecer, só tomar um golinho de água. E eu estou falando rápido porque o assunto demanda, né? Plante o que quiser. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, nesse sentido, a gente volta a pensar numa lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Não é o Código de Hammurabi, não é a lei de Talião. Você não tem como não se deparar com aquilo que você semeou, porque a energia impregnou em você. Não é que você vai pagar, é que você vai gerar a oportunidade de se rever num evento parecido para que você possa superá-lo. É isso. E apenas isso. Certo? Sempre me pergunto assim, pai, mas então eu vou ficar o tempo inteiro sofrendo porque eu estou pagando por uma coisa que eu fiz no passado que eu nem me lembro? Isso é justo? Bom, primeiro, você não está pagando, né? Você está aprendendo. Segundo, a gente não tem como escolher o que a gente plantou ontem. Não tenho mais, eu já plantei. Mesmo que você não se lembre. Ah, mas foi em outra vida. Não. Eu aposto que a gente não se lembra nem de 10% de tudo que a gente gerou nesta vida. Aliás, neste dia de hoje. Você lembra de todos os seus pensamentos? Lembra de todas as suas ações, do que você comeu, por exemplo? Quando você comeu, você dedicou a tua comida a quem? Você falou mal de alguém hoje? Pensou mal de alguém hoje? Xingou alguém? Ficou feliz com a pandemia? Falou, que legal, entramos numa bandeira, pior bandeira do universo, todo mundo em bandeira roxa, de tão ruim que tá. Né? Então, se a gente não lembra nem de hoje, imagine de outras vidas. Então você vai falar assim, é justo? Claro que é justo. É justo porque Deus é tão sábio que vai fazer com que nós possamos encontrar conosco mesmo o tempo inteiro até a gente se livrar de tudo e ficarmos como Ele. Maravilhoso, né? Salve, Pai Ednei, que Oxó sempre traga muita bênção a você, meu filho querido. Pai Ednei de gente do Tucá. Saúde a nós todos, graças a Deus, né, Tereza? Um axé aí. Bom, eu não posso escolher o que eu vou colher, porque eu já plantei. Não. Eu, minha família, a minha comunidade, a minha sociedade e a nossa comunidade planetária. Porque a colheita ela tem a ver com os 5. Ah, mas eu não plantei escravidão, não. Plantou. Foi a humanidade que plantou. Você faz parte da humanidade, logo você é um responsável por isso. Mas o genocídio indígena? Pois é. É bom lavar as mãos, né? Pôncio Pilatos que o diga, né? Ele falava assim, não, por que querem julgar um homem tão bom? Eu lavo as minhas mãos. E eles querem sair de santo. Não, meu.
quem lava as mãos faz como Pôncio Pilatos. Tinha a oportunidade de fazer o bem, mas se esquivou na maldade do próximo. Fica tão mal quanto o outro, não é? Salve, mãe Emily, que o Oxóssi te abençoe muito, querida Mucuyu e Zambi. Tá minha oração aí, viu? Gente, então, vamos lá. Se eu não posso escolher o que eu vou colher, né? Se eu não posso escolher o que eu vou colher, eu posso escolher como colher. E aí entra uma outra sabedoria dos pretos velhos. Tem muita coisa que eu não posso decidir. Por exemplo, eu posso decidir sobre a pandemia? Se eu pudesse decidir, vocês estão tudo livre, amanhã não tem mais. Mas eu não faço isso, né? Infelizmente, não posso fazer isso. Então eu posso escolher como eu vou atuar para que esse evento não gere maldade, violência, sofrimento aos outros. Então, da minha parte, eu vou buscar o tempo inteiro o meu isolamento, o meu distanciamento, uso máscara, não fico em ambiente fechado, não promovo aglomeração, condeno a aglomeração. Incentivo meus filhos, a minha comunidade, a minha sociedade, a minha família e eu mesmo a usarmos máscara, a tomarmos todas as medidas que estão comprovadas pela Organização Mundial de Saúde. Ou seja, eu não posso escolher se eu vou colher a pandemia, infelizmente. Então eu estou nela. Então como eu vou colher? Com responsabilidade, com compromisso ético, com um coração cheio de amor para acolher aqueles que mais precisam e semear as medidas necessárias para que ela deixe de existir. Percebam que o tempo inteiro é escolha, mesmo quando eu não tenho escolha. Então muitas pessoas falam, a gente não tem escolha, né? Quando vai colher. Tem. Eu vou passar pelo coronavírus, você vai passar pelo coronavírus, quer você queira, quer você não queira. Isso é fato. Agora, como nós vamos passar? Com responsabilidade, com amor, com solidariedade ou com individualismo, negacionismo e imbecilismo? Qual vai ser a nossa decisão? Essa relação é a relação do karma. Então eu tenho que enxergar tudo como oportunidade para o meu crescimento, oportunidade para a minha melhora. Então, como eu posso adotar essa oportunidade que Deus me concede para isso? E faz com que eu tenha um pensamento. E aí entra a parte final, que eu gostaria de falar, para depois escutar as perguntas se alguém tiver, porque afinal de contas, 1 hora de live, gente, vocês acreditam? Não dá para acreditar, né? Que é assim. Bom, então, pai, como é que nós devemos nos comportar na vida? Porque é tanta coisa, tanto evento, né? Sim, tanto evento. Então, eu não me lembro quantos anos faz, mas eu acho que faz uns 10, 11, 12 anos, mais um pouquinho, uns 13 anos. Eu já era pai de santo. Quando eu estava no mar, né, na beira do praia, coisa deliciosa, não falar assim, né? Oh, meu Deus do céu. Oi, Iemanjá. Tô com saudade da senhora no seu reino, minha filha. Na beira do mar, eu estava em uma meditação, eu estava sentado, rezando e meditando. E me ocorre, né, o seu Marabô estava na minha frente, o Exu a qual eu sirvo, com muito prazer e alegria. E eu pensando sobre algumas coisas que não vêm ao caso. E ele, então, me traz um panorama de a gente tem que escolher a todo instante qual vai ser a nossa ação ou não ação que não gere violência. Aí você fala assim, como assim não gera violência? Aí a gente vai passar por não gera sofrimento ao próximo ou ao mundo. Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu vou pegar, né, pegar aqui, ó. Tô com um lenço de papel, né? E tô na praia, já que eu tô na praia, né? E acabou o lenço de papel. Daí tem esse plastiquinho aqui, né? Plastiquinho, né? Tá pequenininho. Tô andando, tô a 5 km da primeira lixeira. Eu não vou carregar isso aqui no biquíni. Vou? Vou ou não vou? Não vou. Ah, não vou, tô com preguiça. Joguei. Então, é uma ação minha. Essa ação gerou violência? Você vai falar assim, violência, pai? Eu não sei. Então vamos fazer uma outra palavra. Gerou sofrimento? Uma tartaruga marinha
viu isso aqui estava boiando no mar, ela engoliu e aquilo tampou o trato intestinal dela e ela veio a óbito. Quem matou a tartaruga? Pai Caetano de Oxóssi. Lembra do Raimundo Natão? Pai Caetano de Oxóssi. Então, uma ação minha que parece simples, descuidada, eu não pensei nela. Então eu joguei o plástico no oceano. O oceano fez com que alguma outra, comeu. E eu fui o responsável por aquela morte. Então eu gerei violência. Eu gerei sofrimento. Mas naquele momento em que eu estava com o saquinho plástico na mão, eu falei, eu vou colocar dentro da minha bermuda, do meu shorts, da minha cueca, do que for necessário. Vou engolir, se precisar, porque eu não vou gerar sofrimento a ninguém. Então eu pego aquele plástico e coloco no meu biquíni. Pus aqui, pronto. E na primeira lixeira eu devolvi. É uma ação simples, para a gente perceber que mesmo as ações simples geram violência ou não geram violência. E aí eu posso transformar essa de não gerar violência em uma situação positiva. Porque um casal que estava atrás de mim andando na praia também, já tinha me visto saudar Iemanjá, falou, que interessante, isso é um macumbeiro, né? Macumbeiro, tá vendo? Tem macumbeiro na praia. E o macumbeiro não jogou o plástico. Andou 15 quilômetros para jogar esse plástico no lixo. Só que ele, no caminho, decidiu pegar todos os plásticos que estavam no seu caminho. Por que ele está pegando plástico? Não sei, deve fazer alguma macumba com isso. 15 quilômetros depois ele viu esta pessoa jogando todo o plástico na lixeira. Aí a pessoa que está atrás, no teu exemplo, falou assim, puxa vida, ele está tirando o lixo da praia. E nós julgando ele. Percebam que nossas ações elas reproduzem no universo sem a gente imaginar. Então, quando eu fiz o voto de não violência, de não gerar o mal, ele vai desencadear um outro voto, que é gerar movimentos auspiciosos. Porque toda não violência gera movimento auspicioso. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, bem recente. Eu vou sair de casa e vou até a farmácia comprar papel, lenha de papel, porque acabou. Acabei de falar que acabou, né? Então eu não joguei o lixo. Então. Aí eu vou pensar assim, eu vou de máscara até a esquina ou não vou de máscara? Eu, perfil atlético, 25 anos de idade, não acontece nada se pegar coronavírus. Então eu vou sem máscara. Afinal de contas, eu posso fazer o que eu quiser, eu não estou preocupado, não vai acontecer nada comigo, né? Então o meu ato individual faz com que outras pessoas olhem para mim e falem, olha, ele está sem máscara, também vou sem máscara. E eu vou, e sem perceber, eu já tinha conversado com alguém do condomínio. Esse alguém do condomínio estava com coronavírus, eu peguei o coronavírus, mas estou assintomático por enquanto, e levo até o farmacêutico, que também tirou a máscara, porque afinal de contas também estou sem máscara, e aí ele foi contaminado com o coronavírus. Por minha causa, afinal de contas, né? Por que eu vou usar máscara? E aí esse farmacêutico vai visitar a mãezinha dele, que está doente, tem 79 anos de idade, mas está muito debilitada. E a mãe dele entra em óbito. Quem matou a mãe do farmacêutico? Raimundo Nonato. É fácil perceber isso quando eu conto? Para mim fica fácil. Foi uma decisão minha? Foi uma decisão minha. Então, quando eu tomo a decisão de não violência, eu olho para tudo que eu vou fazer ou deixar de fazer e penso, isso vai trazer o benefício a outros seres? Então eu vou de máscara por quê? Porque eu vou fazer, primeiro, dar o exemplo. Segundo, vou fazer com que outras pessoas não se contaminem, porque mesmo que eu tenha o coronavírus e não aconteça nada comigo, afinal de contas eu sou muito fortão, né? Muito bonzão, eu não vou fazer outras pessoas pegarem, porque eu amo as outras pessoas, porque eu amo a minha natureza. Então a minha decisão é, eu não vou gerar sofrimento ao outro. Por que é tão difícil escutar isso? Por quê? Eu vou numa festinha, só uma festinha, faz tanto tempo, faz um ano, Caetano, não aguento mais, preciso de uma festa aí, fazer uma rave, um pagodão, um sertanejo, um rastapé, um bate-coxa. Não vai, só uma vez. Eu pergunto para você, esta ação, ela é beneficiária aos seres da Terra? É beneficiária à sua sociedade? Ela é beneficiária à sua comunidade? E eu posso continuar até chegar a você.
Sempre eu parto do pressuposto dos 5 elementos: global, sociedade, comunidade, família e indivíduo. Eu tenho que atender a não violência nesses 5 karmas. Ah, Pai Caetano, é exaustivo demais, não vou pensar nisso tudo não. O plantio é livre, a colheita é obrigatória, para você e para mim. Então, se você não tomar essa decisão, eu vou colher com você, você pode ter certeza absoluta. Não é porque eu queira ou não queira, porque a gente está ligado. Por isso não é, deixa ele faz o que ele quer. Não. Ele faz o que é melhor para todo mundo. Por isso, o interesse coletivo tem que estar muito superior ao interesse individual. Por isso nós defendemos, a Umbanda fala assim, a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Caridade é caritas, né? Significa o amor em exercício, é solidariedade. Então me importa sim, você vai usar máscara, né? Você não vai jogar o plástico no mar. Eu vou conversar com um amigo, e aí eu vou chegar para a parte do encerramento, para as perguntas. Eu vou na casa de um amigo e vou falar lá com o meu amigo. Vou falar, olha, eu vou fazer uma correção, porque está fazendo errado, está sem máscara. Sem máscara, você imagina essa pessoa sem máscara. Está fazendo uma festa, fazendo aglomeração. Eu vou lá com raiva, com ódio. Adianta. A minha ação vai gerar violência? Vai. Vai resolver? Não. Então eu não faço. Eu vou descobrir uma maneira de falar com essa pessoa para não gerar violência. Não violência. Não gerar sofrimento. A ele, a mim e à nossa comunidade, à nossa sociedade e ao nosso planeta Terra. Tem uma frase ambientalista que fala assim: pensar globalmente, agir localmente. Então toda a questão ambiental ela é adstrita ao universo inteiro, ao universo e obviamente à Terra, né? Então, por exemplo, eu vou pegar e vou fazer com que eu ande com o meu carro, eu tenho um carro, um Fuc, na verdade, não é um carro, é um Fuc. Eu vou andar um Fuc, ele está desregulado, queimando o óleo, e eu vou carregar muito peso nele só para deixar lá. Não importa mesmo, a gasolina está barata, né? Primeiro eu não estou pensando globalmente, mas eu vou pensando, eu vou deixar o Fusquinha ajeitadinho, vou mudar o giglezinho dele, vou deixar ele arrumadinho, vou limpar o diafragma do carburador, deixar ele um pitelzinho, para que ele possa poluir menos. Porque o mundo está em aquecimento, graças à poluição. Então eu penso globalmente, mas vou agir localmente. O que eu posso agir? No meu Fuc. Então eu vou lá no Fuquinha e arrumo o Fuquinha. Entenderam o que eu quero dizer? Isso é muito a ver com karma. Eu penso no global, no social, na comunidade, na família e em mim. E ajo a partir de mim. É a minha ação que cabe. E aí eu vou expandindo essa ação com a permissão de Deus. Isso é o voto de não violência. Né? Que toda a minha ação e não ação eu pense, repense, para que ela não gere sofrimento ao outro. Tá bom? Gostaria muito que vocês falassem, ficou muito difícil entender karma, o que vocês entenderam, porque eu quero agora responder as perguntas. Né? Eu falei 1h10 quase, então vocês me perdoem, né? Eu queria falar um pouco menos. E qualquer coisa vocês vão perguntando, tá bom? A Keila está dizendo assim, na espiritualidade, por que a pandemia está tão intensa? Quer dizer que ainda não aprendemos tudo o que é necessário? Confesso que todos os dias penso muito nisso, o que ainda precisamos aprender. Muita coisa é ação e reação, falta senso coletivo, enfim. É um misto de angústia, tristeza, empatia. Então, Keila, realmente é isso tudo que você falou, né? A gente não aprendeu os eventos da pandemia. A pandemia ela tem como principal objetivo a minha ação repercute no outro, né? Então nós tínhamos que estar solidariamente unidos contra a doença, né? Unidos a favor da vida. Então nós temos 251 mil mortes. Faz 40 dias que a média está superior a 1.000. E nós queríamos abrir colégio, abrir bar, abrir festa, fazer aglomeração, fazer aula de não sei o quê. É uma brincadeira. O mundo inteiro fechou porque teve 3, 4, 5 casos e nós fazendo essa balbúrdia, né? Tem vacina e não compra vacina. 2% da população vacinada. A gente aprendeu? Não. Nós deixamos esse evento acontecer. Nós tínhamos que falar assim, olha, nós não vamos voltar a isso enquanto não tiver vacina para todo mundo. Temos que cria 3 fábricas, 5 fábricas de vacina, temos que dar um jeito.
Quando nós entendermos que a minha ação ela repercute no coletivo, a gente entendeu a lição da pandemia. Né? A pandemia faz com que a gente repense as nossas prioridades, a gente repensou as prioridades, a gente quer voltar ao que era antes. Muitas pessoas querem voltar, tão loucas para fazer tudo igual, continuar acumulando capital. Olha só, né? Tem uma música do Vinícius, assim, como dizia o poeta Vinícius de Moraes, que ele fala assim: para que somar se a gente pode dividir? É maravilhoso esse poema, né? Para que eu vou acumular enquanto a gente passando fome? Vamos dividir e aí todo mundo fica bem. Ou seja, quando nós entendermos a compreensão da solidariedade, eu penso nisso. Então, Keila, eu diria para você que a principal função da pandemia, na minha humilde visão, é repensar ao mundo que vivemos. Isso ainda não foi feito. O segundo é trabalharmos a solidariedade. O meu compromisso não é só comigo, mas com todos. Isso também está longe de acontecer. E terceiro é entendermos e compreendermos que uma ação, né, feita por raiva e por ódio só geram raiva e ódio. Prestem bem atenção. Ninguém que odeia, ninguém que é odioso, ninguém que faz o mal como uma escada para o poder produz o bem-estar. Isso não aconteceu na história nenhuma vez. Né? Hitler, ele foi eleito através do ódio. Ele pregou o ódio à classe, a classe dos ciganos, a classe dos judeus, aos negros, aos gays, a tudo que era diferente do que ele entendia como ariano. Né? Se é que existia uma coisa, não, porque ele era austríaco, nem alemão ele era, ainda assim ele convenceu os outros que ele era o melhor alemão do mundo. Né? E ainda assim, mas tudo bem, ele cresceu no ódio. Qual é o produto dele? 6 milhões de mortes. Qual é o produto dos ibéricos, né, os portugueses, os espanhóis, que diziam que negro não tinha alma, e a igreja compra essa ideia? Milhões, dezenas de milhões de mortos. Então, tudo que é construído no ódio gera ódio. Não existe filho do ódio que não seja o próprio ódio. Por isso que tudo que é filho de Deus só vai gerar amor, e é por isso o voto da não violência. Então, quando nós entendermos e compreendemos e refizermos os nossos votos para construirmos uma sociedade pacífica, uma sociedade empática, como você diz, a gente vai começar o caminho. Essa é a minha avaliação. Né? E respondendo à espiritualidade, eles não dizem exatamente o que a gente deve aprender, porque faz parte do karma, né? Eles não darem pra gente um mastigadinho, infelizmente. Muitas vezes eu queria muito isso, né? Mas o que eles dizem é que ainda nós vamos passar por situações muito severas, especialmente nos próximos meses. A Sandra: pai, como sabe, trabalho com festas. Todas as vezes dou a sugestão de fazer festa com menos convidados. Lembro ainda que estamos em pandemia e dou a ideia de fazer caixa individual para... Desculpa, filho, pulou aqui. Para entregar aos amigos, de maneira que sintam que participaram, mesmo não havendo festa indiretamente. Tenho muito medo de estar sendo conivente. Então, filho, eu acho que você está fazendo o que é certo, né? Você está mostrando para eles, né? Você já deixou de ter evento fechado, você não produz o evento fechado, você está fornecendo alimento, né? Não vejo isso não, Sandra, sinceramente. O pai Rodrigo sendo muito gentil, né? Com uma explicação clara, as perguntas ficam difíceis. Axé, pai Rodrigo, sua bênção. A Lu: pai, então podemos dizer que por causa do karma, que a história se movimenta de forma elíptica, ou seja, parece repetir-se enquanto avança? Não foi confusa. A compreensão que a Lu está trazendo é uma compreensão muito africana, né? Os africanos dizem que a história ela é circular ou elíptica, ou seja, a gente faz e volta, né? Por isso, os pretos velhos gostam muito de relógios analógicos, assim, ó, de ponteiro, porque o pai Tobias sempre fala que agora, por exemplo, são 9 horas e 15 minutos. Ele fala que amanhã, daqui 24 horas, vão ser 9 horas e 15. Daqui 12 horas vão ser 9 e 15 da manhã. Então ele fala que isso é a compreensão da Terra. Aquilo que nós estamos passando, o orgulho, a vaidade, eles aprenderam como sair deste ciclo. Então quando a Lu fala isso, a gente avança, né? A gente avança em várias coisas, avança em tecnologia, mas a gente se depara com aquilo que a gente não resolveu. Por exemplo, a gente fez a abolição da escravatura, verdade? Mentira, a gente continua racista. Né? Então, se a gente continua racista,
a gente está conivente com aquele evento que aconteceu há 500 anos atrás. Então nós precisamos quebrar este ciclo. Por isso, tudo que nós deixamos de resolver, por exemplo, a perseguição e a tortura, né? Aceitar tortura, que aconteceu na ditadura militar, por exemplo, na ditadura de Vargas, em qualquer ditadura que o Brasil já teve, várias, né? É ser conivente com um evento que gerou muito sofrimento a muitas pessoas, que seja uma só. Então a gente não pode ser conivente. Então a gente tem que passar a limpo a história. Isso é muito bonito, porque quando eu tenho oportunidade de conversar com um rabino, por exemplo, a gente tem feito algumas mesas interreligiosas. Eu estava conversando com um rabino, e estava um rabino muçulmano do lado, e eles não deixam passar a história do Holocausto sem bater o pé. Aí se pergunta assim, mas por que vocês batem tanto para que isso nunca se repita? Na Alemanha, as crianças elas visitam o Museu do Holocausto como matéria escolar obrigatória. Elas olham e falam assim, olha o que o orgulho faz, olha o que o egoísmo faz. O nazismo é tão perigoso que matou, olha isso aqui aconteceu, isso não é mentira, isso não é conversa fiada. E nós, no Brasil, estamos fechando os olhos para o que aconteceu na ditadura. Fechando os olhos para o que aconteceu na ditadura de Vargas. Fechando os olhos para o que aconteceu na monarquia, onde milhões de negros foram assassinados cruelmente. Na ditadura de Vargas, só entre os chavantes foram 40 mil assassinatos. 40 mil. Tiro, pau. Produzido pelo exército. Agora, há 80 anos atrás. Eu não sou conivente com isso. Me desculpem, não passo pano, como diz aí. Quando nós entendermos isso, Lu, a gente quebra essa elipse que está falando. Por isso é tão importante a história. Para percebermos que aquele evento, pelo dinheiro, né? Oh, vamos ganhar muito dinheiro, em cima de quem? Dos negros, que foi a escravidão. Esse evento gerou muito mal. Então, volto a dizer, este evento gerou boas coisas? Então nós temos que fazer o voto da não violência. Tá bom? O Ed Mendonça dizendo assim, no nosso estágio atual de evolução, a maneira que entendemos o karma não está relacionada à noção de pecado de cada um de nós? Então, Ed, é isso que nós temos que quebrar, né? Essa relação de pecado, em que eu tenho uma relação direta com Deus individualmente, está muito equivocada. Né? Deus não quer que a gente pague aquilo que a gente fez. Deus quer que a gente se liberte. O dia que a gente entender que Deus é o Pai da liberdade, Deus é o Pai da oportunidade, meu Deus do céu, a gente... Aí, já que eu estou muito musical hoje, né, Ed, vamos falar do Chico Chico Buarque de Holanda. Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Porque nós temos que quebrar a ideia de pecado que faz com que eu possa ter uma penitência. Então o pecado está muito ligado à penitência. Então eu vou me penitenciar e está tudo resolvido. Ou seja, eu faço mal a alguém, devo lá e rezo 45 Ave Maria, 202 Pai Nosso, ajoelho no milho e está pago. Não, meu filho, não está. Não está não. Né? A gente não resolve isso. Que coisa que eu posso produzir no mundo para que outras pessoas não errem como eu já errei? Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu, em algum momento da minha vida, já julguei outras pessoas. Apontei o dedo e julguei. Esse merecia mesmo. Mereceu. Fez por merecer. Né? E hoje eu penso assim, puxa vida, eu reproduzi o estado da vingança, o olho por olho, dente por dente, que Jesus tão humildemente falou, se está escrito, eu vos peço. E eu não escutei Jesus, infelizmente. Então, ao invés de eu me penitenciar, eu pedi, Deus, me dê a oportunidade para que eu possa semear a compreensão de liberdade da qual o Senhor é tão produtor, para que a gente não tenha mais a ideia de pecado na nossa vida. Né? Eu acho mais ou menos isso, Ed. A Lise, Pai Caetano, o Senhor falou que todos somos, de certa forma, culpados pelas falhas da humanidade. Como fazemos ou podemos contribuir para purgar este karma de forma individual? Dá a impressão... Desculpa, filho. Que não vamos sair do ciclo kármico nunca, se analisarmos o desenvolvimento e retrocesso humano. Então, Liz, eu fico pensando muito nisso, sabe? Isso me consome, vou ser franco para te dizer. Me consome porque eu também fico pensando dessa forma assim. É exaustivo, né? Parece que
eu estou pagando pelo erro dos outros, porque de uma certa forma, quando eu penso assim, eu penso como você, eu estou me retirando, porque no fundo eu estou dizendo que eu sou melhor do que a humanidade que está ali, então eu me dissociei da humanidade. Daí eu volto a pensar, falei, não, pera, estou errado, eu tenho que estar dentro da humanidade. De alguma forma eu contribuí para que as pessoas estão pensando isso. E se eu continuar me colocando para fora, dizendo que eu sou melhor do que a maioria, ou do que uma parte dela, eu não vou ajudá-los, porque nunca nós ajudamos com orgulho. Então eu tenho que descer do meu... E eu estou dizendo por mim, não estou dizendo por você não, tá, Liz? Eu estou dizendo meu jeito de pensar. Eu desço, olho para lá e falo assim, puxa vida, eu estou com eles, como nós podemos mudar? E aí eu penso que eu tenho que pensar globalmente, né, e agir localmente. Então, o que está no meu alcance neste momento para a gente mudar isso? É numa live, é numa conversa entre filhos e filhas, na conversa da minha família carnal, na conversa por resposta em e-mail. É a forma com que eu tenho, né? Eu vou tentar convencer outras pessoas. Tenho conversado com pais de santo, tenho conversado com mães de santo, tenho conversado com alaorixás e alaxés, né? Para falarmos que nós precisamos nos unir para mudarmos o evento que está acontecendo. Então, eu estou pensando globalmente e agindo localmente. Então, você vai poder a mesma coisa. Porque eu falava isso domingo, viu, Lise? Por isso que eu estou te falando que é muito oportuna a tua fala, porque eu fiquei muito mal essa semana passada, sabe, Lise? Eu fiquei muito triste. Até não teve live, um dos motivos foi esse. Eu estava muito chateado com tudo que está acontecendo e tendo que consolar muitas pessoas. Nunca consolei tanto óbito na minha vida, infelizmente. E eu estava assim, puxa vida, estava me sentindo impotente, Liz. Eu estava assim, nossa senhora, eu não consigo fazer diferente. Mas eu estava achando que eu estava melhor do que os outros, né? Estava assim, lá por cima. E achando que eu ia resolver o mundo. Eu falei, e o pai Tobias chegou e com aquele jeitinho dele maravilhoso, né? Falou, puxa vida, né? Você não vai resolver o mundo, né, meu filho? Afinal de contas, essa é a sua obrigação. Você é tão bom, você é um Jesus, né? Eu falei, puxa, aí eu já senti que a bronca vinha pesada. Aí eu olhei e falei, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E aí eu vou fazendo. Aí eu vou dizer por mim de novo, tá, Liz? Eu penso assim, mas o que eu estou fazendo é tão pouco e não vai mudar o mundo. Aí o pai Tobias fala assim, por isso que a gente não pensa no resultado da nossa ação, mas na ação. A ação é certa? Aí ele volta a me lembrar, voto da não violência. Você está fazendo o voto da não violência? Ou está fazendo o voto de colher o resultado? Aí eu falo, não, meu pai, o resultado eu entrego a Deus. Então a Deus o resultado pertence, meu filho. Você talvez não veja mudança na humanidade, mas ela vai mudar. No ritmo que Deus quiser. No ritmo da humanidade conseguir. Você não tem que se preocupar com o resultado. Se preocupe com a sua ação. Porque a única coisa que você pode controlar, meu filho, é o que você vai fazer. O futuro. Deixa que Deus sabe o que fazer. E aí, Lise, foi para mim, nossa, uma dificuldade, né? E eu confesso a você que todo dia eu caio nessa situação, porque eu tenho a sensação assim, para mim, a gente está no ápice da vaidade, do individualismo, da competição, da exploração, do racismo, da perseguição, enfim. E aí eu volto a pensar, isso vai me trazer benefício, vai trazer benefício à comunidade. Eu penso naqueles 5 pontos que eu te falei. Aí eu respiro fundo, sofro, choro às vezes e falo, o que eu posso pensar? O que eu posso agir para gerar karma positivo à humanidade? E aí a gente vai fazendo. Eu gostaria muito que se você, pelo amor de Deus, né, eu estou falando de mim, não falei de você, não falei que você pensa assim, eu falei como eu penso, baseado na tua pergunta. Se você não entendeu, por favor, me fale. Se eu te ofendi, além de me perdoar, por favor, queira me desculpar. Boa noite, Maria de Fátima. Obrigado, Andeide, Axé. Minha filha Dani, Mucunhizambi, Cauê. Alice, pai Caetano, o senhor mencionou que somos de certa forma, acho que é a mesma coisa, né, filha? Já falei aqui. A mãe vive dizendo que lembrou do Capitão Leal Pessoa, Axé. Axé é o nosso querido amigo espiritual. Liz, se você puder depois falar, dá para mim, eu gostaria de saber a tua ideia, tá? Então, gente, esse processo a gente vai fazendo com o global. A gente olha o globo e fala assim, meu Deus, né? Vai ser insolúvel isso. Daí a gente pensa, tudo bem, isso não cabe a mim. Cabe a mim o que eu posso fazer na minha comunidade, na minha família. E esse processo é o que desgasta, mas é o que a gente pode fazer, certo?
E aí, eu falei para vocês que então não existe uma vontade de Deus, né? Deus não fica apertando o botãozinho e fala, agora vai cumprir isso, né? Isso é uma lei natural, criada por Deus no início do universo. O universo inteiro, ele é tão... se a gente vai estudando bastante física quântica, né? Teoria da relatividade, Einstein, Stephen Hawking e outros físicos teóricos, a gente vai descobrindo que eles ficam maravilhados com o mistério da criação do universo, como é perfeito essa explosão, essa energia concentrada, matéria e antimatéria, e eles ficam maravilhados com isso. E eu também fico, acho que todos nós ficamos. E esse mistério é o mistério de Deus, né? Essa maravilha é o mistério de Deus. E ele fez de tão forma perfeita que isso vai acontecendo até a gente buscar a harmonia. Então pensem assim, a explosão criou um caos, né? Um baita de um caos. Esse caos, Deus falou assim, organizem-se, entrem em harmonia. E a lei entre em harmonia. Então, aquele movimento exagerado, a fusão nuclear, que é uma estrela, está produzindo lá, ela está buscando o tempo inteiro se harmonizar. Então, as galáxias novas, né, os sistemas novos, eles estão em profusão, eles não se arrumam, eles se batem, se chocam, se quebram, entram no buraco negro, chocam uma estrela com a outra. Aí eles vão buscando harmonia, eles vão criando movimentos elípticos, né, espiralados, e aí eles entram em harmonia por milhões de anos, que é o caso do sistema solar. Nós estamos há 4 bilhões de anos fazendo essa translação solar. Daí a gente pensa que tudo na natureza, diante do caos, Deus nos pede, busquem a harmonia. E a harmonia significa convivência pacífica. Por isso o voto de a geração de não violência, né? O voto de não violência, de não gerar karma. Existe um grupo de entidades que ajuda nesse processo? Sem dúvida. Chamados Exus e Pombogiras. Né? Os Exus e Pombogiras são os grandes agentes kármicos que fazem com que esses choques caóticos que nós mesmos produzimos possam resultar no aprendizado. Isso é o Exu. Por isso ele é o senhor, né, do karma. Então quem ajuda a organizar o karma, que fazer com que o karma aconteça, são os Exus e as Pombagiras, tá bom? Mas é um evento natural. Liz dizendo assim, muito compreendido, fazendo um pouquinho sem pensar em grandes resultados, né? Que a mudança virá, mesmo que eu não veja essa mudança nessa encarnação. Axé. Grande sábio português, também acho, concordo. Assina embaixo, Liz, assina embaixo. Ele sempre cita para mim a tamareira, Liz. Né? A tamareira, ela é uma planta muito interessante. Você planta a semente de tamareira, né, que é o tamarino, e ele brota, cresce, 100 anos depois ele dá o fruto. Então o Pai Tobias fala assim, devemos sempre pensar que estamos semeando o tamareiro, porque a gente nunca vai comer dessa fruta, pelo menos não nessa encarnação, mas muitas pessoas se beneficiarão dela. O tamarino, né, a tamareira, ela está no deserto, então as pessoas estão caminhando no deserto, e aí eles encontram o tamarino. Além de dar comida, ele é suculento, doce, ele dá uma energia, ele dá sombra. E ele fala assim, nós somos os caminhantes do deserto, Caetano. Se alguém não tivesse pensado em plantar a tamareira, nós íamos morrer de fome e de calor. Ainda bem que existem almas bondosas que, mesmo sabendo que jamais colheriam ou gozariam da sombra do tamareiro, plantaram para que outros caminhantes pudessem encontrá-lo. Seja você, filho, o plantador, o semeador da tamareira. Você não vai ver o resultado da sua obra, mas alguém dela se beneficiará. Então, Lise, isso para mim é muito forte, né? É profundo, e eu penso sempre nisso. O que resultado vai gerar? Não sei, mas a ação é pura. A minha ação está em conformidade com os 5 karmas de não gerar violência? Então eu vou fazer. Ah, mas não vai gerar resultado nenhum. Cabe a minha ação. Né? Por isso eu acho o Pai Tobias tão sábio também. Cauê, Pai, aquilo que devíamos fazer aqui na Terra, nessa encarnação, todo o karma negativado que possamos gerar, nós vamos ter que consertá-lo no pós-vida ou numa outra encarnação? O karma não é uma soma
de coisas que eu fiz e vou pagar. Essa relação linear é uma relação que foi ensinada para nós através de um conceito do pecado, especialmente do Espiritismo, em que ela está muito longe de ser o que de fato é a relação de Deus conosco. Deus é o agente da oportunidade. Então Deus nos oportuniza incansavelmente a oportunidade de nos reencontrarmos com Deus. Então, Ele vai dar nessa vida uma série de oportunidades, né? Nós não aproveitamos, não quisemos oportunizar, enfim, não deu certo. Aí Ele vai continuar dando oportunidade. Porque o karma não é castigo. O karma é uma chance, ó. Uma chance para você crescer aí. Não pegou. Vai agora, vai. Não pegou de novo. Sabe o que está... Não sei se o pessoal já pegou onda. Jacarezinho, bodyboarding ou surf, qualquer coisa. Você está lá esperando a onda. Você espera a onda, né? Aquela onda vai ser uma maravilha. Vai se dar aquela abraçada, perdeu a onda. Tudo bem. Vai ter uma outra oportunidade. Então não é um castigo que você perdeu a onda, né? Não é um castigo que você vai tomar um caldo da onda. Então a gente vai que a oportunidade de surfar nesta onda nos braços da nossa querida mãe Iemanjá. Não precisa pedir perdão não, filha. Tá tudo bem. Sem problema. Só estou explicando porque eu falei bastante sobre essa questão. A gente toma muito cuidado para não transformar o karma como um pagamento de dívida, porque é isso que a gente tem que quebrar no nosso padrão vibratório e mental, tá bom? Gente, tem mais alguma pergunta? Vou de qualquer forma agradecendo muito a sua paciência, o seu amor, o seu carinho, e que a gente possa ter muito compromisso com as 5 etapas do karma. O karma individual, o karma familiar, o karma comunitário, coletivo ou societário e o karma global. Que a gente atue para que a gente não gere mal em nenhum desses lugares. E aí nós vamos ser sacerdotes de Umbanda, sacerdotisas de Umbanda. Vamos ser umbandistas, vamos ser cristãos. Porque Jesus nos disse, olho por olho, dente por dente. Não se oponha ao malfeitor. A ele ofereça a paz. Se deu na sua face direita, ofereça à esquerda. E é essa construção, Mãe Maria Ângela, né, que Iemanjá tanto nos ensina, que os ancestrais tanto nos ensinam. Eles sofreram, mas ensinaram, com boa vontade, persistência e fé. Enquanto eles apanhavam, eles oravam pedindo a proteção para os senhores que os castigavam, sem piedade e sem compaixão. Às vezes a vida nos faz sofrer, e a gente não deve retribuir com ódio e com a vingança, porque isso não é de Deus. Retribuímos com amor, com paz. E isso não quer dizer não lutar, é ao contrário. É lutarmos bravamente, como diz Paulo de Tarso. Fiz o bom combate. Ou seja, não esmoreci diante da perseguição judaica e romana. Eu, ao contrário, mantive fé ao meu voto de semear o amor de Cristo. Vamos falar a mesma coisa. Eu não vou brigar para o mal, não vou servir ao ódio, não vou servir à raiva. Mas isso nunca quis dizer não lutar. Isso só quis dizer lutar pelo amor e jamais servir ao ódio. Então lutemos, combatamos, façamos o bom combate, né? Para que as pessoas usem máscara, para que os governos tenham responsabilidade ética, moral, que acabe com esse processo de corrupção, que haja vacina para todos os brasileiros e para todas as brasileiras para amanhã. Nós queremos a vacina. Nós queremos que cada brasileiro tenha a oportunidade de ter um leito de UTI quando precisar. Ninguém mais quer ver ninguém amarrado em nenhuma cama. Isso não é ódio, isso é amor à vida. E a gente tem que lutar, porque nós fazemos parte dessa comunidade. Lutemos por amor para não gerar violência. Então eu não tenho que odiar quem está fazendo errado, mas tenho que combater o que está errado para que nós possamos juntos fazer o que é certo. Um saravá muito fraterno, que a nossa ação seja pura de intenção, de alma e de amor. Mãe Vive, sua bênção, Mãe Emília, sua bênção, que Oxum e Oxós possam abençoá-los. Agradeço muito, Pai Ednei e a todos que estiveram conosco. Meu coração transborda em amor
dizendo que a gente possa gerar muitos karmas positivos para nós, para nossa família, para nossa comunidade, para nossa sociedade e para todo o nosso planeta. Um beijo, saravá e até semana que vem.